nossa programação, né? A minha amiga Rosiane curtindo também a nossa programação lá em Recife, no estado do Pernambuco. Aquele abraço. Um abraço também para o meu amigo, o Júnior Ferreira. Júnior Ferreira, já mandei um abraço aqui para ele. Ele está curtindo nossa programação lá em São Luís do Maranhão. Tá na hora do nosso quadro Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? É simplesmente o quadro mais esperado do nosso programa e onde a gente tira as dúvidas dos nossos ouvintes que acham aparentes contradições na Bíblia Sagrada. O quê? Não acredito. Pois é, vamos para lá. Hoje nós vamos responder a pergunta do Wilson Andrade, ele é da cidade de São Paulo e ele quer saber, afinal a terra será destruída ou não? Salmo 104, verso 5, Eclesiastes 1:4, Hebreus 1:10 e 2 Pedro 3:10 estão se contradizendo sobre a terra? Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Vamos lá. Ele usou aqui os textos, né, de Salmo 104, Eclesiastes 1:4, Hebreus 1:10 e 2 Pedro 3:10. Vamos lá. Então, obstante no Apocalipse a descrição da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versos 2 ao 22, os novos céus e nova terra, né, que a Bíblia fala, também são vistos e profetizados por João lá em Apocalipse capítulo 21, não são descritos no livro. Porém, em Isaías capítulo 65, quando é profetizado que Deus criará novos céus e nova terra, conforme no versículo 17, em seguida no versículo 19 ao 25, o profeta passa a descrever as condições milenares que não se encaixam de modo algum com a Nova Jerusalém descrita em Apocalipse. O quê? Não acredito. É verdade. Então, alguns consideram que esse novo céu aí, essa nova terra profetizada aí, são os atuais céus e terra que serão renovados pelo fogo, né? Então eles dizem que é esse atual céu e essa atual terra que serão renovados pelo fogo. E indicam que trechos bíblicos que falam da terra que permanecerá para sempre, conforme Eclesiastes 1:4. Mas essas passagens, provavelmente, elas significam que sempre haverá uma terra, embora a atual venha a ser substituída por uma nova. Então, a Bíblia diz que quando o grande trono branco foi estabelecido, a terra e o céu fugiram da presença de Deus e não se achou lugar para eles, né? Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Então, essa expressão sugere que cessarão de existir. O salmista contrasta a existência deles com a existência eterna de Deus. Eles permanecerão, mas eles perecerão, mas tu permaneces para sempre. Tu permaneces para sempre. Mas tu permanecerás. Todos eles serão como uma veste, envelhecerão como roupa, e os mudará, e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, conforme Salmo 102, né? Salmo 102, verso 25. Então, Hebreus capítulo 10 também testifica isso. Então, mudar de roupa, o que é? Mudar de roupa envolve ali tirar um conjunto, né? Conjunto velho e colocar um conjunto novo. Então, aqui a ideia de que alguma coisa novinha em folha será feita, né? Alguma coisa novinha em folha, não dá ideia de alguma melhoria, mas de alguma coisa nova, né? Alguma coisa nova em folha. Não tem nada a ver com reforma, né? Então, semelhantemente, Isaías viu que todo o exército dos céus se gastara, está lá em Isaías 34, verso 4, e que os céus desaparecerão como uma fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste. Isaías 51, verso 6, né? Então Jesus também reconhecia que os atuais céus e a atual terra haverão de passar, está lá em Marcos capítulo 13, versículo 31. Então a mesma posição é manifestada pelo apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Então o vocábulo ali traduzido por novo
lá o vocábulo traduzido por novo, no grego é kainos. Kainos é o quê? Nessa passagem significa totalmente novo, totalmente novo. Então, com a conotação de maravilhoso, esplêndido, né? Desconhecido anteriormente. Então, isso que deve acontecer. O que isso significa? Significa que Deus criará novos céus e nova terra. Algo maravilhoso, algo esplêndido, né? Novos céus e nova terra. E novos céus, maravilhosa terra que ficarão para sempre livres de toda mancha do pecado. Toda mancha do pecado. Livre de toda mancha do pecado. Isso será para sempre, né? Então ali haverá uma alegria eterna. Tá bom, minha irmã, tá bom, se acalme, olha a emoção, vamos conter a emoção, cuidado com a sua diabetes. Ai. Então, a nossa salvação, queridos, ela leva-nos a um novo relacionamento que é muito melhor do que aquele que Adão e Eva desfrutaram antes da queda. O quê? Não acredito. É verdade. Então, Adão e Eva, eles desfrutaram de uma coisa assim tremenda lá no Éden, né? E nós vamos desfrutar de uma coisa ainda muito melhor, muito mais intensificada. Deus é tão bom que Ele sempre nos restaura algo melhor do que aquilo que pedimos, né? Ou do que aquilo que perdemos. Então, desfrutamos da comunhão com Ele agora, mas o futuro reserva-nos a comunhão intensificada. Comunhão intensificada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, onde veremos eles cara a cara, né? Face a face. Então, o Dr. Bloeski, ele diz o seguinte, que Abraão estava disposto a habitar numa terra prometida como forasteiro, porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice construtor é o próprio Deus, o engenheiro, o construtor, o edificador é o próprio Deus, conforme Hebreus 11:9, Gálatas 4:26. Então essa cidade, o lar eterno dos redimidos, é a habitação de Deus, que é a Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém. Então essa cidade é a cidade dos redimidos, é a habitação de Deus. É a Nova Jerusalém que João viu, né? João viu na revelação descendo do céu para a nova terra. A morada e o trono de Deus estarão com o seu povo aqui na terra. Brasil! Pois é, Apocalipse 21, versos 3 e 22. Então a cidade não terá templo. Não terá templo porque o seu templo é o próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, conforme Apocalipse 21, versículo 22. Isto é, a presença e a glória de Deus, de Cristo, encherão a cidade de tal maneira que todos os que habitam nela estarão ali sempre envolvidos numa atmosfera de adoração e louvor. Adoração e louvor. A vida na Nova Jerusalém será emocionante. Nosso Deus infinito nunca ficará sem novas alegrias e bênçãos para nós, para os redimidos, né? Para oferecer aos seus redimidos. E posto que as portas da cidade, da Nova Jerusalém, sempre estarão abertas, conforme Apocalipse 21, versículo 25. Então, quem sabe o que os novos céus e o que a nova terra espera para nós? O que será que teremos lá para explorar, hein? Novos céus e nova terra é aquilo que o olho nunca viu, que o pensamento humano nunca sondou, que o coração humano nunca conseguiu sondar. É aquilo que Deus tem preparado para nós. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia ela é inerrante e infalível, palavra de Deus, tá bom? Vou deixar aqui um abraço ao pastor Frazão, acompanhando nossa programação, sempre ligado aqui na programação do Bom Dia, ao pastor Lemos, né? Ao pastor missionário André, lá na ilha de Jacami, a todos os pastores do Campo Tirirical, aquele abraço. Pastor Valdner, lá da área 62, aquele abraço, tá bom? Então, mais um caso resolvido aqui no A Bíblia Tinha Razão.
Depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Eu prometo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia. Deixo vocês na companhia de Acélio Trindade e o seu programa A Conversa é com Acélio Trindade.